da palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos. Ela está realizando os meus sonhos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Amém? Então fala com a pessoa que está do seu lado, diz para ele que bom que você veio hoje. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Emily. Até daqui a pouco. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, que honra e alegria poder estar nesta casa, né, nesta oportunidade. A gente teve um evento aí maravilhoso, né, que foi o JPN, e jovens de várias partes do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estiveram aqui conosco desde sexta-feira à noite, né, estamos tendo esse tempo maravilhoso. Não sei se você conseguiu acompanhar um pouco, né, nas redes sociais. Creio que alguns de vocês estiveram aqui, né, estou vendo alguns rostos familiares. E foi um tempo maravilhoso, né, de grande liberação dos céus sobre essa geração. E eu creio que essa é uma geração que precisa estar familiarizada com Deus, familiarizada com a glória de Deus. A Bíblia fala, né, tanto quando Joel profetiza em Joel 2, mas também quando Pedro, né, em Atos, quando o dia de Pentecostes acontece, a Bíblia diz que ele levantou-se, né, para explicar tudo aquilo que estava acontecendo, e ele traz à memória a profecia de Joel, e naquela profecia que ele liberou, dizendo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então nós não teremos filhos para vergonha, nós não teremos filhos para imoralidade, os nossos filhos e nossas filhas profetizarão. O que está determinado sobre essa geração é o que vai acontecer. Então, que possamos estar conscientes e sempre estar entendendo a importância dos nossos estarem conectados à igreja local e a momentos especiais como esse. E é uma alegria poder estar esta noite aqui, né, ministrando nessa igreja. Que honra poder estar nesta casa, né? Eu amo a cidade de Campo Grande e essa obra. Há tantos anos que a gente já tem uma conexão. E muito obrigado, né, pastor Vinícius, Ariane, por me receber aqui. É uma alegria também poder rever o pastor Josimar, Cris. Hoje tivemos um churrasco, ó, top, hein? E eu creio no plano de Deus para essa obra, no plano de Deus para essa região. E você está inserido dentro de tudo que Deus tem como plano para essa oportunidade. Né, o pastor Vinícius, ele também é secretário doutrinário, né, da supervisão do pastor Agnaldo, né, de todos os ministros e professores que estão nessa região. Então, qualquer coisa que eu falar errado, ele vai me corrigir depois. Mas eu tenho pensado, né, sobre essa mensagem que está voltada para o poder de Deus. Quantos sabem que o Evangelho é o poder de Deus? Amém? Ele é o poder de Deus, e esse poder, ele pode mudar qualquer coisa que esteja em desordem, né? Pode só baixar um pouquinho o meu... Eu grito demais, e depois eu vou ter que orar por mim, e depois orar pelos irmãos que... Mas, esse é um poder que sempre vai superar o poder maligno. Eu me lembro, né, daquela passagem do livro de Êxodo, em que Moisés vai até Faraó, e a Bíblia diz que a vara de Arão se transformou em uma serpente, e Faraó trouxe os seus magos e eles transformaram duas varas em duas serpentes. Mas a Bíblia diz que a vara de Arão e Moisés engoliu as duas serpentes de Faraó. Isso quer me dizer que o poder de Deus sempre vai superar o poder maligno. Então não importa o que o diabo fez no passado, o que o diabo fez por 5 anos na vida de alguém, o poder de Deus pode mudar em 5 segundos. Então, quando estamos nos expondo à unção, quando estamos nos expondo ao poder de Deus, nós estamos nos expondo a um ambiente de mudanças.
Então, saiba que você não veio para uma reunião qualquer. Quando estamos reunidos em um momento como esse, estamos reunidos para que o sobrenatural possa afetar as nossas vidas. Então, quem chegou desanimado vai sair animado, quem chegou doente vai sair curado, quem chegou com necessidades financeiras vai sair com provisão sobrenatural. Mas quantos estão com expectativa para a sua semana ser uma semana diferente? Glória a Deus. E eu trago saudações, né, da minha liderança, do pastor Tiago Borba, Juliana Borba, né, do apóstolo Guto e da diretoria do Ministério Verbo da Vida. Também trago saudações da minha família, da minha esposa Miriam, da minha filha Elissa, e agora nós estamos com um novo filho, Davi, né, fez um mês, quarta-feira, e eu acho que a expansão vai ser até essa. Vou deixar para Vinícius, mas estamos animados com tudo que Deus tem feito, né? E estamos juntos, né? Lideramos a coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, que abrange todas as nossas igrejas, escolas, pelo Brasil e pelo mundo. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 1000 professores do Rema, que estão cadastrados no Gerar, prontos aí para dar aula, né? E você tem uma bênção de ter um Rema nessa cidade. Essa escola que tem mudado a vida de tantas pessoas ao redor do mundo. E também temos uma conferência chamada Avivamento e Milagres. Nós tivemos uma edição aqui em Campo Grande, acho que 2015 ou foi 2016? Eu não me recordo, mas eu lembro que foi um tempo tão maravilhoso, foi um marco, né, nas nossas vidas. E a gente está aí orando e falando com o pastor com a possibilidade de voltarmos, né? Mas tem sido um tempo maravilhoso. A gente fez 10 anos dessa conferência em Campina Grande, ano passado. A gente recebeu mais de 90 cidades conosco. E vamos ter a 11ª edição agora, de 12 a 14 de setembro. E elas são reuniões do Espírito Santo, né? São momentos em que nós nos expomos à unção de Deus. E eu sempre penso que Deus vai nos colocar em uma localização específica para receber algo específico, né? Tem pessoas que pensam assim, não, de onde eu estiver Deus me alcança, mas Ele sempre vai comunicar a nós um lugar específico para receber algo específico. E quando Deus nos comunica, está em um lugar, todo o suprimento e provisão sobrenatural sempre se manifesta para que nós possamos estar naquele lugar. Então, de 12 a 14 de setembro, vamos ter essas reuniões lá, vamos ter o profeta Brett Fluke, o pastor Luciano Subirá, né, o pastor Humberto Albuquerque e o Vaso que vos fala, né, minha esposa também vai estar ministrando, e estamos empolgados com tudo que Deus vai fazer. Amém? A Bíblia fala, né, tanto em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Está falando todo aquele que nele crê. Não está dizendo que esse poder está direcionado somente a um grupo específico, mas diz que o acesso ao poder de Deus está ligado ao start do crer. Então é o poder que está disponível para todo aquele que nele crê. Paulo também fala em 1 Coríntios 2:1, ele diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo estava falando sobre basearmos a nossa vida e fé, não no que o homem pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. Ele estava dizendo, coloque o seu apoio e confiança naquele que nunca muda. Coloque seu apoio e confiança naquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque você sabe que pessoas mudam com você, né? Quem gosta de você hoje, amanhã pode não gostar, né? Quem diz conta comigo agora, amanhã pode mudar de ideia e você vai se encontrar em apuros se apoiou a sua confiança em um homem. Mas quando você apoia a sua confiança no poder de Deus, em tempos bons, em tempos ruins, entra um governo, sai outro governo e você permanece avançando porque sua fé está baseada no poder de Deus. É uma base segura.
É uma base onde você pode apoiar a sua vida. Né? Um livro lá de Hebreus, no capítulo 11, quando diz que a fé ela é um firme fundamento. Né? Aquela palavra firme coloca o contexto mesmo de um lugar inabalável. Existem partes no mundo, né, que as pessoas experimentam temperaturas tão abaixo de zero. Eu estava vendo um documentário uma vez de um lugar que ele chega a ficar menos 72 graus. E os rios congelam, tudo congela, e a espessura do gelo se torna tão forte que pode carros passar ali quando aqueles rios congelam. Né? Helicópteros podem pousar ali, porque se tornou uma base segura, se tornou um lugar onde você pode se apoiar. Eu te digo, irmãos, a palavra de Deus é uma base segura, é um lugar em que você pode se apoiar. É tão interessante porque no poder de Deus não existe lugar escuro, não existe lugar difícil em que esse poder não possa entrar e resolver a situação. Quando a gente vê Deus se movendo na antiga aliança e ele se movia de formas tão poderosas, você vê o momento em que ele livrou Israel das mãos de Faraó e pelo poder de Deus eles saíram daquela condição. É interessante porque o Salmo 105, versículo 37 diz assim: Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de ouro e prata. Quantos estão prontos para sair de um tempo difícil mais próspero do que entrou neles? O diabo diz, peguei você, e você diz, não, eu quem te peguei. Eu vou sair disso mais suprido, mais corajoso, mais forte e mais decidido por Deus. Irmãos, eu te digo, o maior golpe que você pode dar no diabo é pegar algo que ele trouxe para te destruir e transformar na oportunidade para desfrutar de um milagre. As coisas parecem que não estão funcionando e você diz, eu confio em Deus. O vento está soprando e você está lá só se agarrando àquela palavra que foi dada e parece que tudo vai embora com aquele vendaval e você não fica nos porquês, mas você diz, eu não sei por que isso veio. Eu sei de uma coisa, Deus é bom. A sua palavra é a verdade. Eu estou fundamentado em um lugar que não pode ser abalado. E a Bíblia continua dizendo, não havia em suas tribos quem fraquejasse. Entenda, esse texto está falando de um povo que ficou escravo por anos, anos e anos. Quantos sabem que no decorrer da história, quando você vê, né, toda a parte no Brasil, por exemplo, na época em que havia escravidão, irmãos, o escravo, alguém que está submetido a um governo que o escravizou, ele é submetido a trabalhos extremos. Não respeita a articulação, não respeita o corpo, não respeita joelho, não respeita sono, você não tem voz, você não manda em nada. E a Bíblia está dizendo aqui que não havia em sua tribo quem fraquejasse. Ou seja, o poder de Deus trouxe uma força sobrenatural para aquele povo. Fazia suas articulações não funcionarem segundo os trabalhos forçados que eles foram submetidos, mas fazia agora o seu corpo funcionar segundo um poder que era infinitamente maior. Eu não sei que tipo de situação você viveu no passado. Pode ser que a vida te subjugou a situações difíceis, mas pelo poder de Deus, as coisas vão se levantar de formas tão poderosas e sobrenaturais, que não vai haver dúvida que Deus entrou aí. Glória! Quantos creem que o poder de Deus está agindo agora mesmo? Quantos creem que o poder de Deus está entrando na sua semana, na sua casa, na sua família? Oh, aleluia! Irmãos, a gente precisa se empolgar quando se depara diante da impossibilidade. Ô irmão, agora é que, meu Deus, o médico disse que agora é que ficou difícil, aí é que você fica empolgado. As coisas parecem que não estão funcionando. Sabe, Paulo tinha uma lógica bem controversa em alguns sentidos, porque ele dizia, quando eu fico empolgado em meio às adversidades, eu fico empolgado em meio às injúrias. Esse não é um sentido comum, você ficar empolgado com a adversidade, você ficar empolgado com injúrias, com situações injustas. Mas ele disse, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele estava dizendo, quando eu já usei todas as munições que podia e nada mudou, quando eu chego naquele ponto onde tudo que é humano não tem mais como resolver, eu fico empolgado.
Eu fico empolgado porque alguém que pode resolver vai entrar em cena. Eu não estou jogado às baratas, eu não estou jogado a uma vida comum. Eu sou filho de Deus, eu estou fundamentado na lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então eu te digo, você está diante de situações impossíveis, então seja bem-vindo. Seja bem-vindo a um lugar onde o poder de Deus vai entrar em cena. Por 5 anos, eu fui diretor da escola de ministros, lá em Campina Grande. Então, a gente se deparava muito, né, com situações de impossibilidade que os alunos vivenciavam. Eu lembro de um casal que, quando começou o ano letivo, eles ganharam, alguém chegou para eles e falou, o ano de vocês está todo pago. Todos os meses eu vou pagar essas parcelas. Então, eu nunca vi uma matrícula tão avivada. Né? Um sorriso de Gênesis a Apocalipse, animado, empolgado. Mas quando chegou a data do vencimento da primeira parcela, a pessoa que garantiu disse, eita rapaz, eu tive um problema grave financeiro lá no trabalho, e infelizmente eu não vou conseguir cumprir com minha palavra. Então lá vem eles para a minha sala, não estavam mais com aquele sorriso tão forte. Não estavam tão empolgados como estavam naquela matrícula, quando aquela garantia estava estabelecida. E eles chegaram para mim e disseram, diretor, então, a pessoa que falou, né, que ia pagar as nossas parcelas não pagou, e agora, o que é que a gente faz? E eu disse, agora é que vai ficar bom. Agora é que você vai ver que quando o homem falha, Deus permanece sendo fiel. Agora é que vocês vão aprender a não ficar com essa bengala e dependência. Porque às vezes, irmãos, Deus vai tirar algumas bengalas, porque senão a gente fica acostumado a sempre ficar na dependência do homem. E essa é uma fase de mergulhar no impossível. Amém? Aleluia! Entenderam? É aquela confiança. Deus está dizendo, continua, mas rapaz, tem um negócio aqui que se eu continuar eu vou cair. Mas você é tomado por uma convicção. Que você diz, rapaz, Deus está comigo. Então se Ele está comigo, ou esse chão vai nivelar com esse, ou eu vou levitar aqui, mas não tem uma opção de dar errado. Então o que é que o poder de Deus fez por você? Ele garantiu que tudo está definido por Deus. Amém? Então eu disse para eles, você pode desistir agora, ou você pode dar a Deus a chance de fazer algo impossível por você. E eu disse a ele, se dinheiro parar você agora, vai parar você ano que vem, vai parar você no próximo, e você precisa dizer que dinheiro não vai parar você em nada. Eu falei para eles, não foi Deus quem comunicou vocês para estar nessa escola? Foi, então pronto. Então Ele proverá. Então eles disseram, então nós vamos permanecer, Deus vai prover. E todos os meses, sobrenaturalmente, as 2 parcelas, era um casal, as 2 parcelas eram pagas. Aleluia! Estavam para chegar na aula de campo, era um valor alto para os 2, né? E chegou o último dia do prazo, e nada do dinheiro chegar. E chegaram na minha sala mais uma vez, e eu cheguei para eles e disse, o Deus que supriu vocês até aqui, Ele não trouxe vocês até aqui para vocês pararem por causa da aula de campo. Ele já viu a aula de campo, Ele já viu a taxa de formatura, Ele já viu você no final desse processo. Irmãos, Deus já viu você no final desse processo. E toda a inspiração que Ele te deu tem começo, tem meio e tem fim. E a gente nunca se programa para o pior. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu lembro quando a gente foi casar, eu e Miriam, e eu morava no kitnet em Campina Grande, mas eu tinha visto um outro apartamento melhor para nós morarmos, e alguém chegou para mim e disse assim, mas rapaz, vocês estão começando mesmo, traz ela para morar nesse kitnet com você. Eu disse, não, fase nova vai ter suprimento novo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não ia ficar nervoso se eu trouxesse ela para morar no kitnet. Meu Deus, meu Deus, como você faz? Não, Deus ia dizer, ok, você quer ficar no kitnet, fique. Mas se você quiser ir para um apartamento maior, também eu tenho como. Então Deus não vai ficar nervoso se você quiser permanecer em um mesmo estágio. Mas Ele diz, há um estágio diferente.
É um suprimento diferente. Há uma força diferente. E é hora de se abrir para o sobrenatural. E quando você confia nesse suprimento divino, você confia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em Lucas 10:17, a Bíblia fala, e eu vou citar, né, esse texto, mas diz de um momento em que os discípulos, 70 discípulos foram dispensados para pregar o evangelho, e eles voltaram animados e disseram: Jesus, nós falamos com os demônios e eles nos obedecem. Porque, irmãos, às vezes pessoas têm a tendência de colocar a sua atenção no poder errado. Eles potencializam o poder errado. E Jesus disse para eles: não fiquem animados porque vocês falam com os espíritos malignos e eles obedecem vocês. Porque eu vi Satanás cair como um relâmpago. Ele diz: mas fiquem empolgados porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele estava dizendo: pare de dar ênfase ao poder que está embaixo de você e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. E quando você potencializa o poder certo, esse poder vai vir em sua direção. O que é potencializar o poder errado? Ai, acordei com uma dor na costela. Vou lá no Google, dor na costela. Aí aparece tudo que dor na costela é. E daqui a pouco a dor na costela vira uma dor no pescoço, que vira uma dor na perna, e você termina o dia de cama. Por quê? Porque potencializou o poder errado. Mas quando uma situação surge, você diz: não sei de onde você veio, eu sei de uma coisa, pelas suas pisaduras eu estou curado. Eu me recuso a estar com aquilo que Cristo não comprou para mim. O que é isso? Potencializar o poder certo. E quando você potencializa o poder certo, aquilo vai se mover em sua direção. Ô irmão, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, não estou sentindo um arrepio, eu falei com essa situação, mas nada aconteceu. É interessante porque em Marcos 11, né, lá no versículo 12, quando Jesus fala com aquela figueira, ele falou com a figueira e nada aconteceu de imediato. Visivelmente nada aconteceu. Falando com uma árvore, com uma figueira, os discípulos olhando aqui, a Bíblia deixa bem clara, né? Os discípulos ouviram isso. É como eles falando assim: rapaz, Jesus tomou um sol forte hoje, viu? Falando com a árvore, falando com, né? A árvore não tem aparelho auditivo. Mas Jesus estava mostrando que aquilo que não tem ouvidos escuta você. Porque aquilo que não tem boca fala com você. Seu dinheiro não tem lábios, mas ele fala com você. Se não pagar a conta de luz, né, aquela conta não tem lábios, mas ela fala com você. Se você recebe seu dinheiro e fala: não vai dar para nada esse mês, ele vai te obedecer. Ele vai te seguir. Mas se você disser: vou pagar tudo o que preciso, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir. Não é segundo o contra-cheque, não é segundo o que alguém prometeu, é segundo as suas riquezas em glória. Ele também vai te obedecer. Amém? Então Jesus falou com aquela figueira, e ele não ficou lá para checar se ia funcionar. Ele falou com a figueira e seguiu o seu caminho. Amém? E aquilo que era visível foi afetado na hora. Porque primeiro o invisível é afetado. Amém? E depois o visível é afetado. Então fique pronto, porque nós vamos tocar em coisas invisíveis hoje. Mas vamos tocar na raiz do problema. Na raiz do que governa essa situação. E quando a raiz é abalada, toda a estrutura terá que ser abalada. Quando a raiz de uma doença é afetada, toda a estrutura é afetada. Quando a raiz de um problema financeiro é afetado, toda a estrutura é afetada. Quando você vai lá no Salmo
89, eu acredito que seja 89, mas fala de um momento em que Deus fala com Israel e diz assim: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abre bem a sua boca e eu a encherei. Voltando para um contexto de escravidão, escravo não tem opinião, escravo não manda em nada. Então Deus primeiro falou para eles: ei, eu tirei vocês da terra do Egito, vocês não estão mais debaixo daquele sistema, que eram outros que ditavam o que você ia fazer. Você está agora debaixo do meu sistema. E debaixo do meu sistema, abra a sua boca e eu a encherei. A Bíblia amplificada diz: abra a sua boca de uma forma exagerada. Me dê condições para que o meu poder possa afetar a sua necessidade. É tão interessante porque eu sei que essa é uma mensagem que nós pregamos, ensinamos no Rema, ensinamos nas igrejas. E constantemente a mensagem da fé está no nosso púlpito. Mas a gente pode se tender novamente a falar como falávamos antes. E daqui a pouco a gente está falando tão negativo sobre algumas coisas e não estamos entendendo porque algumas coisas não estão funcionando. Porque as palavras, elas podem acelerar ou elas podem paralisar os processos. Então, precisamos sempre ser um juiz daquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca vai determinar o nosso futuro. Vai determinar aquilo que nós seremos. Amém? Eu lembro que ano passado, eu estava numa intensidade grande de compromisso, agenda, como estou esse ano também. Mas chegou mais ou menos maio assim, e eu falando: ai meu Deus, eu estou muito cansado. E você parece ter gente que gosta de falar essas coisas, né? Porque você gosta de dizer para alguém: eu estou cansado, e a pessoa: nossa, é verdade, você está trabalhando muito. Já viu pessoas que falam assim: rapaz, eu estou com uma dor no pé. Aí ela quer que alguém fale assim: nossa, me fala mais sobre isso. Como é essa dor? Não é uma dor fina? Eu sei. Eu vi alguém que está passando sobre isso. Gosta da pessoa se encontrar, né, com aquela sua necessidade. E eu estava falando demais: eu estou cansado, nossa, eu estou cansado. E o Espírito Santo me disse: se você continuar falando isso, é melhor você comprar o caixão no final do ano. Porque seu corpo vai ser regido pelo que sai da sua boca. E ele me disse: a mesma força que você gasta para ficar dizendo estou cansado, é a mesma força que você pode dizer: eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É a mesma força que você pode dizer: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como águia. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E eu comecei a ser um juiz da minha boca. Então todas as vezes que aquele pensamento vinha, eu dizia: eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu estou debaixo de um refrigério que é um refrigério sobrenatural. O meu descanso é um descanso segundo Deus. Aleluia! A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal. Irmãos, é como se tivesse tomado um energético na veia. Eu sentia aquilo acender dentro de mim. Por quê? Porque as palavras governam a vida ou a morte. Eu não creio nisso. Vai ser um problema inteiramente de quem não crê. Mas a verdade é a verdade. E você será exatamente aquilo que está saindo da sua boca. Amém? É interessante porque o pastor Po Yang Cho, ele falou uma coisa uma vez. Ele disse que teve uma reunião com um cirurgião coreano. E esse cirurgião, de cabeça, chegou para ele e disse: pastor Yang Cho, nós descobrimos algo fantástico. Quando nós fazemos cirurgias de cabeça, abrimos a cabeça do paciente, nós mexemos em partes do cérebro e quando tocamos na parte que é responsável pelo braço, o braço levanta. Quando tocamos na parte que é responsável pela perna, a perna levanta. Mas quando tocamos na parte que é responsável pela fala, todo o corpo se mexe. Então nós pegamos um paciente que vai fazer uma cirurgia grave e nós trazemos ele 1 hora antes e colocamos ele só para falar positivo. Só para falar positivo.
E nós estamos tendo resultados extraordinários. E Paul Yang-cho disse, eu já sabia disso. E ele falou, você conversou com algum cirurgião? Ele disse, sim, com o doutor Tiago, que diz que a língua é um pequeno leme, que move todo o corpo. Amém, aleluia. Então diga comigo, eu sou abençoado. Eu sou santo. Eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Eu estou em Cristo. E a sua vida está em mim. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aleluia, eu sou luz. Eu habito na luz. Eu habito na vida. A lei do Espírito de vida governa o meu corpo, governa a minha casa, governa os meus filhos. Eu estou livre agora. Aleluia! Livre agora. Oi, irmão, mas eu não estou sentindo nada. Irmãos, viver na esfera do que sente é uma esfera pobre. Porque você está bem hoje, amanhã não está. Hoje está feliz, amanhã acorda com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Nunca experimentei cabo de guarda-chuva, mas você acorda com a... Mas o dia hoje parece que não está bom, né? Parece que todos os demônios estão lá na porta. Vem. As contas estão na mesa, quase criando vida. Me pague. Eu primeiro, eu depois. E tudo denuncia para que as coisas não funcionem. Mas sabe, quando alguém vai fazer um exame de raio-x, por exemplo, alguém que conduz aquele exame, o médico, o enfermeiro que conduz o exame, ele geralmente coloca uma roupa, né, no paciente especial, coloca a pessoa de frente para aquela máquina, e quando você entra lá tem assim, radiação presente, perigo, radiação. Quem é leigo não entende tanto o quanto aquilo é perigoso, mas quem está manuseando aquela máquina, bota você na frente da máquina e diz tchau, fecha a porta, e você fica lá pensando que vai ter um tiro de algum lado. Por quê? Porque existe uma medida em que você tem que estar exposto à radiação. Se você fica mais do que é devido, você começa a trazer problemas para o corpo. Você não vê a radiação, você não sente a radiação, mas aquela pessoa que manuseia aquele equipamento sabe que está presente. Reconhece que está presente. E reconhece, se eu ficar muito tempo exposto a isso, eu vou ter problemas. Eu te digo, você está aqui essa noite, você pode não estar sentindo, pode não estar vendo, mas o poder de Deus está aqui. E esse poder vai afetar o corpo, vai afetar a saúde, vai afetar a vida, vai afetar o futuro. Quando Jesus apareceu para o irmão Reagan em uma ocasião, Jesus falou algo com ele e disse, quando eu estava na terra, eu era o poder de Deus. Era por isso que as pessoas tinham que vir até mim para serem curadas, animadas, receber o seu milagre. Mas hoje, o Espírito Santo está na terra, e Ele é o poder de Deus. E Ele falou algo, que para mim é um marco. Ele disse, esse poder está em toda parte. Toda parte. Toda parte. Ele disse, há poder suficiente em um quarto de UTI para levantar qualquer doente da condição em que ele se encontra. Mas você precisa fazer duas coisas. Reconhecer que está presente e dar ação a esse poder. Ele não disse, você tem que sentir que está presente. Ele diz, reconheça que está presente e dê ação a esse poder. Então, quando eu estou diante de uma necessidade, de uma situação, o que é que eu preciso fazer? Reconhecer que está presente e dar ação a esse poder. Eu lembro uma vez, estava no ministério, em uma reunião da diretoria com o apóstolo Guto, Renata, a gente estava em um intervalo lá, e Miriam foi fazer um exame, uma consulta médica,
Isso já tem alguns anos. E ela mandou uma mensagem para mim e disse, o médico acabou de falar que eu estou com um trombo no braço. E a gente tinha uma viagem para fazer na semana seguinte, e o médico me disse, eu não posso viajar, eu não tenho como, porque esse trombo pode se deslocar, entrar na corrente sanguínea, enfim. E eu li a mensagem, né, para o apóstolo Guto, que estava comigo na hora, e eu acho que ele viu o pavor, né, que eu estava. Você quer disfarçar, aquele pavor está na sua cara, né? E ele olhou para mim e disse, sente aí, eu vou ler algo para você. Ele abriu o livro Autoridade do Crente, do irmão Reagan, e começou a ler partes daquele livro. Aí você começa a lembrar que você é crente, né? Você começa a lembrar que você não está sozinho. É interessante, irmãos, porque eu vi contei para ele a notícia, mas nenhuma palavra reforçando aquilo saiu da minha boca. É como se ele, antes que eu falasse qualquer coisa, ele me paralisou e me colocou diante da fonte que podia resolver aquele problema. Então eu me levantei e disse, eu não sei de onde esse trombo apareceu, mas ele vai ter que desaparecer. A vida está funcionando agora e dissolve isso. E eu quero dizer a você, diabo, nós não vamos mudar a viagem, nós não vamos reprogramar nada. O que vai prevalecer nessa situação é o plano de Deus. Então 2 dias depois ela foi fazer o exame e aquilo havia desaparecido. Mas se eu tivesse potencializado o poder errado, aquilo iria entrar em ação. Nós temos uma passagem em Lucas 8:49, que diz assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Irmãos, ele não estava falando a febre piorou, ele não estava dizendo as coisas ficaram ruins, ele falou, sua filha morreu. Aquele falatório, né, aquele relatório, chegou para Jairo de uma forma que aquele homem estava dizendo, ei, deixe Jesus resolver, o que tem jeito ainda. Não tem mais jeito o seu caso. Parem de incomodá-lo. Aí Jesus fez, eita Jairo, que pena, né, cara? Se essa mulher do fluxo de sangue não tivesse aparecido, ó, a gente podia ter chegado lá rápido. Não. Jesus se volta para Jairo e diz, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo. É tão interessante porque a fé sempre lida com o medo. Porque é o medo que faz você potencializar o poder errado. Não tenha medo. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Medo não deve ser tolerado em nenhum nível. Medo é um espírito que não faz parte do seu DNA. Então eu declaro que nenhuma influência de medo vai governar os seus pensamentos. Nenhuma influência de medo que está governando o mundo aí fora vai entrar em tua casa, em tua família. Aleluia! Você está debaixo do espírito de poder. Você está no amor. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenha medo, tão somente creia. E ela será curada. Ele estava dizendo, Jairo, isso não mudou nada. Para mim, não faz diferença se está viva ou morta. Relatórios difíceis, quando chegam para nós, nós precisamos ter uma atitude correta diante deles. E ele diz, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando, chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E o espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que dessem de comer a ela. Então o que Jesus fez aqui foi voltar a atenção de Jairo para o poder que poderia resolver aquela situação. Eu declaro que os seus olhos vão se voltar para o poder que pode resolver qualquer situação. Você não vai potencializar o que não funcionou, se posicionar sobre aquilo que parece que não aconteceu. Você vai estar consciente que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quais são uns dos sinais que identificam que nós estamos confiando no poder de Deus?
É quando nós estamos respondendo. É quando nós estamos em alegria. Ah, não, eu creio que Deus está operando algo agora. Aleluia. Não. Você tem uma reação. Aleluia. Você diz, agora, algo vai mudar. Coisas estão para mudar. Você se torna consciente. Elissa, quando tinha mais ou menos, acho que 3 anos de idade, eu falava assim, Elissa, vamos passear. Ela podia estar fazendo qualquer coisa. Se estava chorando, parava de chorar. Se estava brincando, parava de brincar. E ela dizia, papai, passear. E ela ia, botava o sapato no pé e ficava na porta assim, passear, papai, passear. Ela nem sabia direito o que ia acontecer, mas ela sabia algo bom está para vir. Algo diferente está para acontecer. Então ela não fazia assim, papai, ok, passear. Nossa, não. Dizer, passear, passear. Deus está falando com alguns aqui, ei, vamos passear. Ei, é hora de você se preparar. Coloca o sapato no pé, se empolga porque algo bom está para acontecer. E não vai haver dúvidas de que Deus está envolvido com isso. Não vai haver dúvidas que sua mão entrou em cena. Não vai haver dúvidas que o seu poder restaurador está operando em você. É tão interessante porque quando Deus está para fazer algo novo, Ele não somente está interessado em fazer o novo a partir de agora. Quando Ele fala através de Joel, o profeta Joel, antes dele trazer aquela profecia, Ele diz, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ele diz, eu não só estou interessado em entrar na fase que vai fazer as coisas funcionarem. Eu estou interessado em entrar naquilo que parece que não funcionou. Eu estou interessado em restaurar a saúde, eu estou interessado em restaurar a família, eu estou interessado em restaurar a moral, eu estou interessado em restaurar o que foi danificado. Aleluia! Jeremias diz, o Senhor falando através dele, diz, eu curarei as tuas chagas e te restaurarei a saúde. Ele não diz somente que vai curar você. E você vai passar o resto da vida com a sequela de que algo passou. Ele diz, eu vou restaurar a saúde. Vai ser tão forte que nem vai parecer que uma doença imunda passou ali. Amém? Oh, eu sinto um cheiro de restauração aqui. Uma restauração que traz um novo. Você já entrou naquele carro novo que saiu da loja e você entra e o cheirinho do novo está lá. E você faz, esse carro é novo, né? Esse ar está no reino do Espírito essa noite. O novo, o novo, o novo. O novo de Deus. E alguns só precisam se comportar como se já fosse. Amém? Aleluia. É uma empolgação que vem de dentro. É uma resposta que vem do homem interior. É um lugar no Espírito que você diz, eu estou nesse governo sobrenatural. Aleluia, coisas estão acontecendo agora. É aquela confiança, não é que algo vai acontecer semana que vem. Coisas estão acontecendo agora. Milagres estão acontecendo agora. Coisas estão mudando na família agora. Coisas estão mudando no corpo agora. É uma resposta a Deus. É uma resposta ao que Ele tem para a tua vida. Reconhecer que está disponível. Amém? Aleluia. O poder de Deus vai superar o poder maligno. Amém? Eu tenho sempre um mandato da parte de Deus. Para todos os cultos de domingo à noite em que eu ministro. Orar por pessoas que estão debaixo de qualquer quadro de doença. E a unção para a cura tem se levantado. E pessoas têm recebido os seus milagres.
Então, se você está debaixo de qualquer sintoma de enfermidade, eu quero que você venha aqui à frente. Vamos todos ficar de pé e vamos cooperar com essa unção.